Oi, gurias, tudo bem? Mais um vídeo explicativo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre manicure russa. Entender um pouquinho o que é manicure russa, talvez você já deva ter ouvido falar ou não. E também eu venho desmistificar um pouquinho, porque eu sei que tem um monte de informação aí no mercado e as pessoas têm dúvida se realmente a técnica é mais demorada que a tradicional, que a gente está acostumada com alicate, ou se machuca a unha da cliente, se a técnica é agressiva. Então eu vou trazer um pouquinho de demonstração aqui e falar muito bem dela, porque é uma técnica fantástica, eu sou especialista, tá? E aí a gente vai entender também sobre o nome manicure russa, que não é o nome mais adequado a ser usado. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mais informações. Então deixa eu começar a te explicar. Quando se pensa em manicure russa, na hora você já lembra de tesouras ou broca, que é um método diferente de remoção de cutícula que veio lá da Rússia. Só que não é o mais indicado de se usar. Nós brasileiros aqui acabamos pegando o manicure russa. Mas lá eles não chamam de manicure russa, lá para eles tem um nome específico de cada técnica. Eles não vão falar, oi, vamos fazer uma manicure russa, porque eles estão lá. Não é isso. Então eu vou te explicar aqui quais que são os termos mais adequados a serem usados, os tipos de técnica e como é que se faz cada uma delas. A primeira técnica que a gente está super acostumada, que é o nosso tradicional, é a manicure clássica. A manicure clássica é aquele onde a gente usa emoliente, ou seja, um creme para fazer com que a cutícula ela amoleça para poder fazer a remoção, e mais o alicate. É o método tradicional mais usado, geralmente quando se entra na profissão a gente começa embarcando pela clássica, né? Depois nós temos uma mistura de clássica mais combinada. O que eu quero que tu preste atenção aqui nessa palavra, combinada. Quando eu uso o termo combinada, eu estou combinando dois instrumentos, ou seja, o alicate mais a tesoura. E nesse procedimento aqui, a gente também usa o emoliente. É uma mistura dos dois. Depois nós temos somente o combinado. Aí o combinado é quando tu começa a usar somente a seco, né? Não existe nenhum tipo de emoliente aqui porque a gente faz a utilização de brocas. Não tem como usar emoliente com as brocas, tá? Então brocas mais a tesoura. Em alguns casos também pode-se usar brocas e alicate. Vai depender muito da pele da cliente. E por último, nós temos a manicure hardware. A manicure hardware também é a seco e totalmente com brocas. Não se utiliza outro instrumento a não ser brocas, tá? O que tu pode levar de experiência de cada uma dessas técnicas aqui? Você precisa sim de um entendimento de pele, não é simplesmente aplicar a mesma técnica em todas as clientes. Eu sou especialista em manicure combinada e também em clássica, já atendi muito clássica na minha vida, só que nem todas as minhas clientes, assim, uma ou duas clientes, eu não posso usar alguma técnica em específica. Por quê? Porque essa cliente, de repente, ela tem pouquíssima cutícula, ou ela tem mais cutícula na lateral, ou ela tem uma pele mais úmida, então eu tenho que usar métodos diferentes para poder fazer o melhor para aquela cliente. Tá, Carol, mas qual dessas técnicas aqui que é a mais saudável para a remoção da cutícula? Eu sei que assim, ó, tem muita coisa aí no mercado, muita confusão, muita mentira. Não é simplesmente pegar uma broca e ficar passando ali na região da cutícula sem ter um conhecimento. Então tu precisa de técnica, de teoria para aplicar o método certo. Qualquer um deles aqui pode dar problema sim se for aplicado de jeito errado. Mas o que eu posso te garantir pela minha especialidade, para mim, a combinada hoje é uma das técnicas mais saudáveis. Por quê? A broca, ela faz a remoção de todo o pterígio que está grudado em cima da lâmina. E a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar isso para vocês aqui na mesa, tá? Ela tira todo o pterígio e isso faz com que o organismo diminua cada vez mais. Se você não sabe o que é pterígio, o pterígio é uma pelezinha que se
cria em cima da nossa lâmina ungueal. Então há essa diminuição. E o corte da tesoura ela tem um ângulo, e isso vai no ângulo da tesoura, conforme você vai cortando a cutícula, ela corta mais nivelada, mais uniforme. Então vamos dizer assim, se você fosse olhar microscopicamente como que ficaria o corte dessa pele, com tesoura ela ficaria assim. Com o alicate, ela fica assim. Por isso que o nosso corpo tende a diminuir cada vez mais essa fabricação de pele. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha especialidade, que é a manicure combinada. Por que eu gosto tanto dessa técnica? Primeiro porque sim, ela é mais rápida. Eu vou te explicar o porquê que ela é rápida. A cliente, quando ela vem cada vez mais aplicando esse tipo de técnica, ela vem com quase sem cutícula. Então, quando você pega a cliente num retorno e vai fazer, coloca a broca ali, praticamente a pele já se limpa sozinha. Então, com o tempo, isso se torna muito mais rápido. A gente não finaliza todo um dedo, é feito dedo por dedo, tem todo um passo a passo, então tu nunca passa para o próximo dedo sem que aquele esteja bom o suficiente. Já ao contrário dos emolientes, quando a gente usa emoliente, tem que ficar passando espátula, volta, tira, passa a espátula de novo, então isso acaba se tornando um pouco mais demorado. Sem contar que às vezes a cliente ela sempre fica naquela aflição de levar um pique, né, de levar uma lesão com o alicate, porque querendo ou não, o alicate ele tem, gurias, um corte reto, ele é reto e a tesoura é mais curvadinha. Então, dependendo do ângulo que tu pegar a cutícula ali sem querer, vai picar cliente, tá? Então, esses pra mim são os benefícios principais, mas vocês vão entender um pouquinho melhor ali na mesa quando eu mostrar pra vocês uma demonstração. Bora lá? Bom, gurias, então eu vou fazer uma demonstração de uma cutícula feita com o método clássico, alicate, e outra com a combinada, que é tesouras e brocas. A espátula ela vai estar sempre presente em qualquer uma das técnicas. A gente pode até substituir a espátula por outros palitos de laranjeira, por exemplo, mas é importante que você tenha uma ferramenta para poder empurrar a cutícula, né? E aqui no método clássico, então, a gente vai adicionar o emoliente. O que eu vou te mostrar aqui na minha unha, ó? Eu vou fazer uma esmaltação em gel. Então, aqui nós temos 3 unhas. Esta unha aqui, eu bati ela. Então, o que eu já quero te falar de benefício da esmaltação em gel? Olha como minha unha, ela desce, ela tem esse formato um pouco caído e ela já estava num comprimento, a unha natural já estava num comprimento bem grande, então isso acaba me prejudicando um pouco. Quando eu aperto essa unha, olha o que acontece com ela ali no meio, ó, quando eu pressiono ela de frente. Ela fica vermelha e amarelinha ali, ó, bem no ponto de tensão, que é aqui onde a minha unha está machucada. O que aconteceria com essa unha se eu não tivesse o esmalte em gel em cima, eu não tivesse uma base toda estruturada? Provavelmente eu teria quebrado ela aqui na carne, porque ela geralmente quando ela quebra aqui por causa do caimento, né? Então sim, obviamente o gel ele deu uma estrutura, ele ajudou com que essa unha não quebrasse, mas acabou criando uma bolha ali embaixo. E aí machucou um pouco da minha unha, mas é melhor do que se eu tivesse quebrado ali na raiz, eu teria me machucado muito mais. A gente vai preparar essa unha e colocar uma nova aplicação para que ela fique mais estruturada. Olha como as outras estão saudáveis. As outras que eu não bati, tem base aqui embaixo e tá super saudável. Então vamos lá, vamos começar. Uma das vantagens da remoção da manicure combinada é que você vai preparar a unha e fazer a remoção da cutícula. Na manicure clássica, que é a que a gente está acostumada com emoliente, você tem que tirar a cutícula, depois fazer a preparação da unha, para depois fazer a aplicação do esmalte em gel. Só que o que acontece? Nesse momento que você tá aqui preparando a unha, que tu passa um pouquinho da lixa na região da cutícula, levanta às vezes alguma pelezinha, aí você tem que ir lá, voltar, pegar um paninho, molhar, tirar o que ficou. Então, isso às vezes te perde um pouco de tempo, por isso que a combinada, ela se torna mais rápido. Outro motivo que dá pra notar bastante, ó, eu faço manicure combinada já fazem 3 anos. Então, olha aqui como a minha cutícula, ela já é uma cutícula fininha. Quando eu passo a espátula aqui, ó, ela já se abre toda, porque eu quase não tenho mais cutícula. Ó, eu quase não tenho mais.
Então, ela fica super alinhada. Ó, vou passar aqui de novo a espátula, ó. Ela se abre inteirinha, ela fica toda alinhada. E às vezes com a manicure clássica, com o alicate, você não consegue esse resultado a longo prazo para cliente. Então a cliente que faz manicure combinada, quanto mais ela faz essa técnica, menos cutícula ela tem e você tem menos trabalho nos próximos retornos da cliente. Então, vamos começar com a manicure combinada. Lembrando que essa unha aqui eu bati ela na porta, então por isso que ela está vermelhinha assim. Não é por causa do gel, olha como as outras estão saudáveis. E a gente vai começar a remoção da cutícula. Primeiro passo que eu tenho que fazer é abrir esse bolso embaixo, ó. Deixar o bolso bem abertinho para que a minha broca ela possa fazer essa limpeza. Não vou ficar me estressando com isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma pelezinha grudada aqui, ó, tem um pouquinho de esmalte e tem essa pelezinha grudada. Isso aqui se chama pterígio. Então, o pterígio eu não vou ficar me estressando em ficar fazendo isso aqui com a espátula, até porque é totalmente errado esse movimento que é feito aqui na espátula, tá? Então, eu só vou, ó, levemente levantar o bolso. Minha pele, ela é vermelhinha, eu fico com ela mais vermelhinha e vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, empurro, empurro, levanto, levanto. Como eu já utilizo a técnica, o meu bolso, ele se abre muito facilmente. Faço a preparação da unha, já venho diminuindo o tamanho da unha. A minha unha, ela não pode ficar muito comprida por causa do formato dela que cai. Então, eu venho aqui, faço o formato almond, que eu gosto. Tenho menos atrito. E já pego uma lixinha de 240 e vou fazendo essa preparação, ó. Aqui na região da cutícula, nas laterais, aqui em cima tem um pouquinho de base, então eu vou nivelar essa base para receber uma nova em cima. Sempre cuidando com as laterais aqui, ó, esse movimento, muitas meninas acabam exercendo muita força aqui, ó. E afunila demais o dedo da cliente aqui, a lâmina da cliente. Então, tem que ter um cuidado para não causar uma onicólise e deixar a unha mais fina, tá? Já fiz a preparação. Essa aqui também, eu já tinha feito um pouquinho a preparação. Mas só vou bem de leve, eu nem tô colocando força, ó. Nada, 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 nada de força. Bem levezinho. Pronto. Fiz a preparação, agora a gente vai começar então com a broca. Broquinha chama, diamantada, azulzinha. Velocidade do meu motor vai ser muito baixa, gurias. Vocês vão ver muitas técnicas no mercado aplicando o motor com 10, 15, 20 mil rotações por segundo. Pensa nisso, 20 mil rotações por segundo. Essa região aqui da cutícula, ela é totalmente sensível. A gente tem a lúnula aqui também, mais para dentro nós temos a matriz. Então, se você colocar a broca numa posição errada e numa velocidade errada, você pode sim machucar a cliente. Existe técnica correta. Assim como você também pode machucar a cliente com a espátula e o alicate por colocar ele de uma forma errada. Então, vamos lá. Vou começar a fazer a limpeza do meu lado esquerdo. Ó. Deixa eu colocar a minha escovinha aqui. Já vou limpando, tá? A minha broquinha, ela vai fazer só a limpeza ali do pterígio. Aqui na lateral, ó, eu já dou uma passadinha com a broca pra tirar todos os cantos que a minha cliente tem. Mais uma passada, pronto. Aqui vou tirar mais um pouquinho de pterígio, sem exercer força. Pronto. Você só vai passar pro outro lado se um lado tiver muito limpo. Então, não tem que ficar retornando, entende? Aqui acho que ficou mais uma pelezinha. Pronto, agora eu vou pra outra unha. Mesma coisa, ó. Vou tirar um pouquinho desse gel. Aqui também. Ó, o cliente tá com a pelezinha aqui, ó. Isso aqui foi um dentinho. Pronto, bolso limpo. Agora eu vou limpar o outro lado, ó. Bolso limpo,
Bolso limpo, vou pro outro lado. Mudo a posição do meu motor e venho limpar o bolso do outro lado. Mesmo procedimento, ó, limpa bolso, lateral, só para fazer um polimento. Isso aqui, ó, é o maior erro na manicure clássica. Essas laterais, as paredes laterais, não é cutícula, é pele. E as pessoas acabam cortando demais essa pele, por isso que dá um engrossamento e a cliente fica cada vez com uma calosidade aqui. Então, tem que cuidar. Cutícula é só aqui nas laterais e em cima. Não precisa remover mais que isso. Outro lado da outra unha. Carol, tem problema se a broquinha passar em cima da lâmina? Não, não tem problema. Lembrando que a gente vai varrer todo o pterígio ali, que é o que a gente quer diminuir na cliente, né? E também a gente tá usando uma broquinha certa, uma broquinha com uma numeração, uma granulação certa, na velocidade certa também. Pronto. Prontinho. Agora a gente vai passar a tesoura. Por que que também a manicure combinada, ela se torna mais rápido? Porque a gente faz todos os 10 dedos. Então, se eu tô trabalhando com a broca no meu lado direito, eu vou fazer o lado direito de todos os dedos. Depois eu venho para o lado esquerdo em todos os dedos. Então, todos os 10 dedos, eles ficam prontos juntos. A gente não faz um por um, por um, por um. Às vezes demora demais em um, volta no outro, sabe? Ó, a minha bolsa tá bem aberta embaixo. E agora a gente vai começar com a tesoura. Olha como é que o corte, a tesoura, ela é curvadinha, né? Ou seja, ela respeita o crescimento bem certinho da nossa cutícula. Ela faz esse movimento aqui. Já o alicate, ó, por mais que aqui eu esteja com um alicate da Stylix, que é maravilhoso, ele é reto. Então, ele não vai respeitando tanto esse corte, ó. Se eu cortar aqui, ó, ele vai dar um pique reto. Então, é isso aqui que eu tenho que cuidar. Ó, começa aqui na lateral. Eu que já tenho mais experiência, obviamente, consigo fazer o procedimento um pouco mais rápido. Ó. Precisar voltar, eu volto. Esqueci da broca. Aqui posso tirar mais um pouquinho. E eu não tenho a necessidade de descer aqui embaixo. Por quê? Porque eu já fiz a limpeza com a broca. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Olha como a minha cutícula está fininha. Por causa da técnica. Tem alguns lugares aqui que eu quase nem preciso passar mais a tesoura. Esse barulhinho é maravilhoso. Meu Deus. Ó, aqui eu vou tirar mais um pouquinho. E pronto. Tá pronta a cutícula. Vocês vão ver agora a diferença que é depois que a gente consegue tirar o pó, né? Aqui, nesse cantinho, eu vou colocar um alicate, sim, só porque a cliente, no caso, mordeu o seu cantinho. O cliente faz isso, não faz? Ela não dá mordidinha às vezes no cantinho? Mas eu me controlo, tá? Olha a diferença agora quando nós formos limpar. Olha essa cutícula, gurias. Deixa eu limpar um pouquinho. Eu limpei agora com cleansing e eu vou limpar um pouquinho com água, porque a água, ela faz uma limpeza bem boa embaixo do bolso. Ela tira todos os resquícios que tem ali de pozinho. Então, ó. E também dá aquela... Quando a gente vai pintar de esmalte em gel, ela dá aquela sensação, assim, de pele hidratada. Então, tu consegue fazer um acabamento muito bonito aqui na região da cutícula. Aqui eu enxerguei uma coisinha que eu posso tirar. Pronto. Olha, sem
marca nenhuma de corte. Olha a pele aqui em cima, ó. Olha a pele. Ela tá lisa. Lisa, lisa, lisa. Ela não tem nenhum tipo de marca de corte. Olha como tá fundinho e saudável. É normal a minha pele ficar um pouquinho rosadinha, isso é meu, né? Mas olha a limpeza, tá? E aí, no caso aqui, eu já começaria a fazer a minha preparação, colocar os meus produtos, fazer a esmaltação em gel, bem tranquilo. E aqui, agora, a gente vai fazer a cutícula clássica, a com alicate. Então, eu não vou preparar a unha agora. Eu vou aplicar um emoliente. Deixo ele aqui, lembrando que é um emoliente próprio pra cutícula. Vou esperar uns segundinhos, só pra ele poder fazer a ação dele. A minha pele, ela é uma pele fina. O que que acontece? Quanto mais eu molho a pele, mais ela vai ficar elástica e mais ela vai ficar marcada. Então, eu não uso muita água aqui na minha mão. É importante que você conheça a pele de cada cliente pra poder colocar sempre a melhor técnica possível, né? Então, isso aqui já foi o suficiente. Vou tirar um pouco do emoliente e vou fazer a limpeza. Aqui eu preciso cuidar muito do pterígio. Eu tenho que raspar ele, tem que cuidar a força que você tá exercendo na unha da cliente, porque isso pode machucar, né? Então, eu venho varrendo ele aqui por baixo. E vamos começar, então, com o nosso alicate. Começo aqui pelas laterais. Vou subindo. Só com a pontinha do meu alicate. O posicionamento da minha mão também tem que ser bem firme, eu tenho que segurar. Ó, o que que a gente já percebe de diferente aqui, ó? O corte da tesoura, ele não faz esses movimentos aqui que o alicate faz. Por que que o alicate faz isso? Porque ele é reto, ó. Então, a pele, ela fica mais dentada. E isso, olha como ela tá dentada ali, ó. Tá vendo? Isso faz com que o teu organismo entenda que ele precisa sempre aumentar essa fabricação de pele. Porque que é essa pele? Nada mais é do que uma barreira para defender a matriz, né? Do outro lado, ok. Não ficou perfeito. Tenho que voltar, botar um pouquinho de emoliente de novo, empurrar novamente, passar a espátula de novo. Ó, pra tirar bem e voltar. Volto aqui pra tirar mais. Os cantinhos é muito importante fazer a limpeza, senão o esmalte não vai ficar legal. Aqui eu vou tirar um pouquinho só dessa marcação. Ó, eu não tenho um bolso aberto aqui ainda, ó. Então, eu tenho que voltar, tirar essa cutícula de baixo, que tá mais agarradinha. Sempre com a pontinha do alicate. Aqui não está legal. Tenho que desgrudar esse pterígio. Bom, eu não sei você, mas eu já tô enxergando aqui, ó, todas as marcas que o alicate tá deixando. Ó, ainda não ficou legal porque tem pterígio grudado ali. Eu vou molhar só um pouquinho e já vou tirar. Que lembrando, a minha pele, ela não é muito boa pra isso, pra deixar muito molhada. Passo a espátula de novo. Olha como sai coisinha ainda. Na broca não acontece isso. Na broca tu só vai pra um lado. Isso aqui, ó, o pterígio que tá grudado ali na minha unha, a broca já tiraria. Aqui na lateral. Mais um pouquinho. Aqui tem mais uma pelezinha. Olha só o tempo que eu tô levando pra fazer uma unha em comparação às outras duas que eu já tinha feito com alicate, com tesoura e brocas, perdão. Pronto, finalizei a cutícula, então. O que que eu quero que tu preste bem atenção? Olha a diferença, vou até pegar a espátula aqui pra mostrar. Olha a diferença da cutícula feita com tesoura
Olha como ela está mais lisa, brilhosa e não está tão vermelha, ó. Que é normal da minha pele ficar um pouquinho mais vermelha. Olha a cutícula feita com alicate. Tá vendo as marcas do alicate? Olha aqui na lateral, ó. Marcas de alicate, ó. Vocês conseguem ver os risquinhos, ó? Vários risquinhos. Não foi uma cutícula machucada, não foi ela lesionada, agredida, né? Mas a gente consegue ver as marcações. E olha a diferença da bolsa de uma para outra, tá? Da bolsa aqui embaixo. Então, é essa a diferença que eu quero mostrar. Eu levei mais tempo fazendo uma unha com alicate do que 2 unhas com broca e tesoura. Lembrando que essa pele, ela já tá super acostumada com broca e tesoura, então ela levanta com mais facilidade. Mas eu acabei demorando mais porque é mais difícil de tirar o pterígio grudado daqui, ó, dessa região da bolsa. Qual que é o segundo cuidado que eu tenho que ter? Agora, eu vou fazer a preparação dessa unha, né? Porque eu só posso preparar depois que eu tiver tirado a cutícula do formato clássico. Então, eu vou lixar essa unha. Dar formato para ela. E agora, eu vou fazer a preparação dela. Lembrando que eu tô usando uma lixa de 240, que é uma lixa própria para preparação. E perto da região da cutícula, tenho que ter mais cuidado ainda para não ralar essa cutícula e não ficar levantando coisa. Que é isso, às vezes, que acontece quando a gente faz a preparação depois, né? Ó. Cuidado na lateral. E o centro. Agora, eu vou limpar. Ó, já levantou coisinha ali, ó. Vou pegar meu cleansing. E aí, eu preciso limpar muito bem essa unha que eu fiz com emoliente. Porque o emoliente, às vezes, ele fica por debaixo do bolso aqui. Então, eu tenho que limpar muito bem para que não descole a minha esmaltação em gel depois em cima. Às vezes começa a soltar em cima e a cliente vai fazendo isso aqui, ó. E é por causa do emoliente e da falta de preparação. Então, tem que limpar bem. Ó, já levantou a pelezinha ali, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Passar mais um alicatezinho. Pra tirar essas pelezinhas. Só que aí, quando eu levanto essas pelezinhas, o que que acontece quando tu passa com o alicate? Olha lá a marcação. Por isso que muitas vezes essa unha arrepia. E agora, eu vou usar um pouquinho de água. Lembrando que a água, ela é um solvente também, só que ela é um solvente natural. Então, ela limpa e já tira todo o resíduo ali de cremezinho que ainda tem, tá? Pronto, tá pronta a minha preparação. Tá pronta a minha cutícula. Vocês conseguem ver agora a diferença de uma cutícula para outra? Um pouquinho mais vermelha, um pouquinho mais marcada. Ó, dá pra ver o brilho das marcações. A bolsa tá bem limpa, bem bonita. Mas tem todas essas questões de pele. E já aqui não, ó. Aqui a gente tem uma cutícula um pouco mais alinhada. Não tão vermelha. Um côncavo, né? Que todo mundo gosta dessa parte cavadinha. E bem limpa, ó. Bem mais saudável. E aí, agora sim, eu posso começar a fazer a minha preparação para receber o meu esmalte em gel. Ó, eu já fiz o alinhamento nessa unha, então ela já tá toda estruturada com a base de gel mesmo. Ó, a unha que tava machucadinha, ó, ela tá mais estruturada agora ela não dobra. Então, a gente vai fazer a esmaltação. Vou começar a fazer a esmaltação. A pintura da esmaltação, começa pelo centro, leva até um pouquinho perto da cutícula. Não encosto nas laterais. Também não encosto nas laterais. Tem todo um processo bem explicadinho. No meu curso eu ensino muito passo a passo da esmaltação em gel, todos os passos, todos os detalhes que vão te dar um resultado de excelência para você entregar para sua cliente. Que lembrando que é diferente você cobrar também
uma esmaltação em gel feita com alicate e outra feita com a tesoura. A tesoura é um trabalho diferente, é um trabalho de valor, o que você agrega valor. Então, sim, quanto mais coisas diferentes você fazer, trazer esse diferencial, quanto mais novidade, mais você cobra. Notem que a cutícula que eu fiz com brocas e tesoura, eu já consigo levar ela bem mais próximo da região lá de baixo, ó, do que a feita com alicate. Olha, já tá lá embaixo. Vou colocar na cabine secar e vou fazer a segunda camada com acabamento. Para fazer a segunda camada, eu vou empurrar todas as cutículas, porque esse movimento de empurrar novamente vai te dar uma semana a mais, como se fosse uma semana a mais de pintura, porque a nossa pele ela vai tendendo a baixar mesmo, a descer, né? E aí você empurra um pouquinho e ganha um pouco mais de espaço. Olha a diferença novamente. Esse esmalte que eu tô usando, ele tem um pincel flat. Então, às vezes eu não preciso voltar com um pincelzinho pequeno, que nem esse aqui, ó, pra fazer o acabamento ali perto da região da cutícula. Eu posso fazer direto com ele. Vou pegar um pouquinho aqui. Começo pelo centro, vou abrir bem esse pincel pra levar lá pertinho. O que a cliente gosta, né? Principalmente a cliente que ela tá acostumada a fazer esmaltação tradicional, ela quer ver o esmalte lá saindo da cutícula. É isso que ela quer ver. Então, ó, aqui eu tenho que ter um pouquinho... Eu sinto que na hora de pintar, eu preciso ter um pouco mais de cuidado nessa cutícula aqui. Porque ela fica bem feita, mas ela não fica tão aberta quanto as outras. Vou pra próxima. Ó. Abro bem. Abro bem. Levo lá pertinho. Lateral. Outra lateral. E até o final. Não precisa selamento de ponta. Encostei um pouquinho, já limpo. O melhor é limpar com um palitinho de laranjeira, que ele suga o esmalte. Tá pronta a minha esmaltação. Eu vou tirar a gominha agora. Vou hidratar essa cutícula com óleozinho. E o que eu quero te falar, ó? Vou te mostrar a diferença aqui. Aqui eu trabalhei com alinhamento, né? Eu botei alinhamento em cima dessa unha pra ela ficar um pouco mais estruturada, mais forte. Só que, volto a falar novamente, uma esmaltação em gel, ela tem um lucro muito bom, ela vai te dar um lucro. Só que o que acontece? Quando você trabalha com uma esmaltação em gel simples, do método clássico, sem fazer alinhamento, você cobra, consequentemente, um pouco mais barato pelo serviço. É uma esmaltação que você vende ali de 70, 80, 90 reais no máximo, né? Agora, uma esmaltação em gel que tu trabalha com manicure combinada, faz a cutícula com tesoura, trabalha com alinhamento, atendimento de excelência totalmente personalizado, fora outras coisas que você se destaca, tu consegue cobrar de 100 reais pra cima, 150 reais, então tu agrega cada vez mais valor e cada vez mais lucro, faturar mais, trabalhar menos. Olha que linda que ficou essa cutícula. Aqui nós conseguimos ter uma diferença, olha. Passei o óleo, eu consigo ver a diferença na cutícula, ó. Bem lisinha. E aqui, ó, eu vejo as marcações do alicate. Então, gurias, tá aqui a diferença de uma técnica e da outra. Bom, gurias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente falou um pouquinho sobre o que é manicure russa e falamos também dos nomes, né? Que não é certo usar só o termo manicure russa, porque a gente tem aqui 4 modalidades diferentes. Claro que o manicure russa acabou pegando, acabou vendendo muito aqui, mas cuidado na hora de você instruir a sua cliente, você tem que ensinar e educar ela da forma correta, porque afinal você é um profissional de excelência, né?
Outra coisa que a gente viu nesse vídeo foi a questão de diferença entre a manicure clássica e a combinada. Eu tirei um pouquinho dos mitos aí de questão de ser demorado, de machucar a unha da cliente, para vocês entenderem e começarem a se apaixonar um pouquinho mais pela técnica, porque vale muito a pena se investir nesse tipo de método. Quanto mais inovação tu traz para a mesa da tua cliente, mais tu te valoriza e mais tu pode faturar, cobrar, né? Eu sei porque é a minha paixão e a gente sabe que pode agregar o valor cada vez mais. Então, até o próximo vídeo, deixa o teu like aqui, deixa um comentário para você continuar recebendo mais vídeos como esse, tá bom? Beijo!